Será que os gráficos são só um desenhozinho mesmo para ilustrar a situação física? Acho que não. Quem entender um pouco mais, fica aqui agora para desenhar a física com Suquita. Os gráficos vão mostrar para a gente visualmente boa parte da situação que está acontecendo, que está sendo representada numa função física. E para entender melhor, não só faremos uma análise trivial, mas vamos entender um pouco mais como destrinchar esses gráficos. Cada um deles, aqui na cinemática, pode trazer representações de funções, como S igual a S0 mais VT, do movimento uniforme, a equação horária da posição para o movimento uniformemente variado e a equação da velocidade para o movimento uniformemente variado também. Existem outras representações de outros movimentos, mas esses daqui são os mais comuns. Veja que no gráfico do movimento uniforme a gente pode representar tanto a posição em função do tempo, quanto a velocidade em função do tempo. No movimento uniforme, a partícula que está se movendo, ela está em equilíbrio. Ela está em uma forma de, no caso em um MRU, ela está numa situação de equilíbrio, ela tem uma velocidade constante. Então, o gráfico da velocidade acaba sendo uma constante só. A partícula está, por exemplo, com uma velocidade de 30 metros por segundo e ela continua sempre com esses 30 metros por segundo. Já na representação da posição por tempo, ela acaba sendo uma reta. E por que uma reta? Aqui um exemplo, uma reta crescente. Porque a gente tem uma situação do tipo S igual a S0 mais VT. Como o gráfico é S por T, é como se fosse um gráfico Y por X. E aí, o gráfico acaba sendo uma reta, uma função linear do primeiro grau. E aqui a gente acaba de ver dois casos dos gráficos de movimento uniforme. E esses gráficos também podem abrigar funções do movimento uniformemente variado, que é o que a gente vai ver aqui agora. Para um MUV, a função horária da posição já é um pouco mais complicada. O S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Veja que é uma função do segundo grau, então ela vai ser representada por uma parábola. Então, um exemplo aqui, já para a velocidade, vai ser do tipo V igual a V0 mais AT. E essa função, mais uma vez, se assemelha a uma reta do tipo y igual a x mais b. Então, para o MUV, a velocidade é crescente segundo uma equação linear. Ah, tudo bem, mas como é que a gente faz a análise dos gráficos? A análise pode ser, inicialmente, a trivial, a direta. Como? A análise mais simples, trivial, é quando a gente tem uma reta aqui, um gráfico desenhado, e a gente vai lá analisar aquela situação, aquele ponto. Por exemplo, para t igual a 0, a gente sabe que a velocidade aqui vai ser 10. Ah, 10 o quê? Depende. Se o gráfico diz que é metros por segundo, vai ser 10 metros por segundo. E a gente vai lá, em t igual a 5, qual vai ser a velocidade? Então, a velocidade a gente vai lá, vê, a função está 20. Então, para t igual a 5, 20 metros por segundo. Então, essa análise pontual, essa análise trivial de para cada tempo a gente achar a velocidade. Mas existem outras análises um pouco mais destrinchadas lá no gráfico, que é o que a gente vai poder fazer aqui. O que a área de um gráfico vai representar para a gente? Em um gráfico V por T, a área sob a curva vai nos dar o ΔS, o deslocamento dessa partícula em um certo tempo. Por quê? Sempre que a gente estiver trabalhando por área, a gente sempre multiplica essa unidade do eixo Y com a do eixo X. Então, o produto V vezes T, ou V vezes ΔT, vai nos dar quem? A gente sabe que V é ΔS por ΔT. Então, o ΔS vai ser o V vezes o ΔT, que é justamente isso que a gente tem aqui. Então, a área no gráfico sempre vai ser dada pelo produto entre os caras que estão aqui nos eixos. Então, V vezes ΔT dá quem? Dá o ΔS. Então, a área sobre essa curva vai me dar o ΔS. Por exemplo, se eu quiser saber quanto ele percorreu de 2 a 6 segundos, é só achar a área abaixo da curva entre 2 e 6 segundos. Aqui a gente tem um trapézio. Então, de base menor 10, de base maior 30 e de altura 6 menos 2, 4. Essa área é igual a base maior mais base menor, no caso, base menor a 10 mais base maior a 30, vezes a altura, que é 4, é o 6 menos 2, dividido por 2. Essa área daqui vai dar 80.
Ah, 80 é o quê? Unidades de área? Não, a gente disse que a área é numericamente igual ao ΔS nesse caso. Então, a área aqui vai dar 80, então a gente sabe que esse ΔS foram 80 metros. Essa é a dica para a gente analisar a área sob o gráfico V por T. Já a inclinação, a gente sabe que está relacionada ao coeficiente angular da reta. Então, bora ver dois casos aqui que a gente consegue determinar exatamente quem é ela e fisicamente quem ela vai estar representando. Aqui no gráfico S por T, eu tenho aqui certamente um MU, até porque a representação do S por T vai ser uma função desse tipo, S igual a S0 mais VT, e para o M e o V, V igual a V0 mais AT num gráfico V por T. Então a gente tem duas retas aqui. Lembre, a inclinação da reta, que é dada por a tangente desse alfazinho aqui, a tangente desse alfazinho aqui, ou seja, a inclinação mesmo, vai ser o coeficiente da reta. Então, num gráfico y por x, coeficiente angular seria esse azinho, que no caso aqui está representando o v. Então, a inclinação num gráfico S por t vai ser v. Mas como a gente pode descobrir isso? S dividido por t vai nos dar quem? Lembra não? ΔS sobre ΔT não é a velocidade? Então, veja que é justamente ela que a gente acha com a inclinação. Já aqui, o coeficiente angular está coincidindo com o azinho da aceleração. Então, é a mesma coisa que fazer como? Lá na área a gente multiplicava, aqui a gente divide V sobre T, que é como se fosse o ΔV sobre ΔT. Isso nos dá a aceleração média. Então, esse coeficiente angular aqui, essa inclinação, vai estar representando a aceleração, até porque a gente acaba de ver aqui na funçãozinha. Ah, mas essa inclinação é quem? Inclinação, geralmente, é a tangente desse alfa aqui. Ah, ok. Mas, no caso, se eu fizer a velocidade instantânea, se eu quiser a velocidade instantânea em um ponto, se eu quiser saber se a velocidade aqui é maior em T1 ou em T2, o que é que eu faço? Eu já sei que a inclinação da reta em um gráfico S por T vai me dar a velocidade. Então, ΔS sobre ΔT, quando eu divido aqui esses eixos, eu tenho a velocidade. No caso, não aceleração, não. A velocidade. Então, eu tenho aqui nesse ponto T1, quem é a inclinação? Esse cara aqui. Nesse ponto T2, a inclinação é esse cara aqui. Então, veja que a inclinação aqui, ó, esse alfazinho aqui, é bem maior que a inclinação aqui. Então, eu sei que o V1 vai ser maior que o V2. Bora fazer uma questãozinha rápida aqui. Um carro se desloca a uma velocidade de 20 metros por segundo em um primeiro momento. Logo após, passa a se deslocar com velocidade igual a 40 metros por segundo, assim como mostra o gráfico abaixo. Qual foi a distância percorrida? Lembra, um gráfico V por T. A área vai nos dar quem? A área é só a gente fazer V vezes T. Vai ser V vezes T. V vezes T ou V vezes ΔT vai nos dar quem? O deslocamento, assim como a gente viu. Então, se eu quiser saber quanto ele percorreu, é só achar essa areazinha entre esses instantes, de 0 a 15. De 0 a 5, eu tenho essa área aqui, essa área A, e de 5 a 15, essa área B. De 0 a 5, essa área A vai ser quem? Vai ser um pedacinho do nosso deslocamento, que vai ser 5 vezes 20, então 5 vezes 20, mais esse outro trecho percorrido aqui, 15 menos 5, 10, vezes 40, 10 vezes 40. Isso vai nos dar 5 vezes 20, 100, 10 vezes 40, 400. Isso nos dá 500. Então, essa área que está representando o ΔS foi 500, então 500 metros. Já que a gente multiplica metros por segundo vezes segundo, então cortou aqui, sobrou o metro. Então, 500 metros, letra E. Se você entendeu como destrinchar os gráficos, já deixa o like aí, comenta aí algum assunto que você quer, compartilha esse vídeo aí no grupo da sua sala e lembra de se inscrever e ativar o sininho, beleza? Ah, calma! Lembre que tem um PDF aqui embaixo com o resumo do que a gente viu aqui e mais uma questãozinha para você treinar, beleza?